Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós aqui estamos no Santuário da Visão. Depois nós vamos ter uma visão dele lá na parte de baixo. Estamos aqui no primeiro andar. Aqui atrás de mim está o local aonde Santo Antônio, naquele último mês de vida, ele dormia à noite. Durante o dia estava lá na árvore de nogueira e à noite ele dormia. Aquela tela, que é um antigo retrato de Santo Antônio, foi pintada em cima da tábua aonde ele dormia. E aqui, então, o conde Tiso de Campos Sampiero, um dia veio à noite, tinha aqui uma igrejinha de São João Batista e o quarto aonde Antônio dormia. O conde chega e fica observando que Antônio falava com alguém. Ele não via quem era esse alguém. Então ele pergunta para Antônio e Antônio disse que teve a visão do menino Jesus. Então por isso a iconografia comum de Santo Antônio representa o menino Jesus nos braços. Um santuário da visão também se encontra na França, porque Santo Antônio ele desenvolveu seu ministério entre o norte da Itália e o sul da França. Esses confins de nação não existiam naquele tempo. Então ali também tem um local que faz memória de uma visão do menino Jesus que ele teve ali. Hoje, no texto que nós temos do profeta Jeremias, nós temos uma belíssima passagem, aonde o profeta é chamado para ir até a casa de um oleiro. E ali, aquilo que ele vai ver, uma cena comum para o seu povo, vai ser profecia para o povo de Israel. O Senhor assim vai dizer ao seu profeta: levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minhas palavras. Então ele parte e ali o Senhor vai continuar a dizer para ele. O profeta vai na casa do oleiro e ali o homem estava trabalhando. Quando um vaso não saía bem, tinha algum defeito, alguma avaria, então de novo o oleiro começava a moldar o barro e fazia um outro vaso. E então a expressão que vai usar o profeta, veja que bela: fez-se em mim a palavra do Senhor. Ou seja, o Senhor fala através do profeta, mas que construção bela: fez-se em mim a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que tem força no profeta. Ele não controla essa palavra se faz nele, se cria nele. E então, assim vai dizer: acaso não posso fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? Ou seja, que se a casa de Israel não está bem, não é que Deus, como oleiro, refaz o vaso que tem uma avaria, não é que Deus também pode refazer o seu povo? Como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, casa de Israel. Ou seja, que tenham esperança. A mensagem do profeta é uma mensagem de esperança, que não anuncia que a casa de Israel está destruída. Não somente diz isso, mas dá uma esperança que assim como o oleiro refaz o seu vaso que não está bem feito, assim também Deus vai fazer com a casa de Israel. Assim, meus irmãos, ele faz com cada um de nós. Quem de nós não se sentiu mal diante das próprias mazelas, do próprio pecado, dos próprios limites, mas que é Deus que nos fala que pode e quer fazer de nós uma nova obra, uma obra de arte. Assim como o barro se abandona na mão do oleiro, se nós nos abandonarmos na mão do Senhor, Deus pode fazer em nós grandes coisas. E é esta confiança que o salmista demonstra hoje no Salmo 145, uma confiança em Deus. E ele vai falar consigo mesmo: bendize minha alma ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. E depois vai advertir: não ponhais vossa fé nos que mandam, não há homem que possa salvar. Quantas vezes nós nos iludimos diante dos poderosos dessa terra? Não ponhais vossa fé nos que mandam. Quando nós temos os processos eleitorais, então nós ouvimos tantas promessas, tanta gente que vem nos convencer que é o melhor, mas são seres humanos, meus irmãos, como nós, sujeitos a falências, aos limites, que nós precisamos sim que alguém exerça o poder aqui nessa terra, mas que não sejam deificados.
que não sejam transformados em pessoas divinas. Não, são pessoas com limites e que devem, como tais, receber uma missão, mas que nós não podemos perder de vista essa perspectiva, porque senão começamos a transformar seres humanos em divindades, que depois nós nos decepcionamos. Então, a última parte do Salmo é: feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó e que põe no Senhor a esperança. É Ele, o Senhor, que é destinatário da nossa esperança. É Ele. O Senhor fez o céu e a terra. Ele é o Criador, fez o mar e o que neles existe. Na aclamação ao Evangelho de hoje, abre-nos, ó Senhor, o coração para ouvirmos a palavra de Jesus. Jesus vai contar uma parábola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Parece muito com a parábola do joio e do trigo, porque ali é o Senhor que planta o trigo e o inimigo que semeia o joio, que já lhe dizia que é o retrato da comunidade, é o retrato de nós que convivemos o bem com o mal. Mas aqui, aquela parábola do joio e do trigo fala do momento atual. A parábola de hoje fala do momento da colheita, da conclusão da história, quando nos encontraremos com o nosso Deus. Quando está cheia a rede de peixe, os pescadores puxam a rede para a praia e sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão e separarão os maus, que serão lançados na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ao final, Jesus pergunta: compreendestes tudo isso? E eles respondem: sim. Então, Deus é um Deus que ama a todos, mas Deus não é indiferente em relação ao mal. Chegará o momento que Ele vai reunir todos os povos, e a palavra de Deus nos fala muito nisso, e que Deus não se vai comportar como um juiz dessa terra, que premia os bons e castiga os maus. Deus é aquele que dá a todos nós a possibilidade de salvação. É um juiz que ama, é um juiz que nos justifica, nos santifica. Mas ao mesmo tempo, Deus respeita a escolha de cada um. Aquela pessoa que escolhe de sempre estar longe de Deus, Deus não vai obrigá-la à salvação. Então, a parábola de hoje, ela, como já lhe dizia, diferentemente do joio e do trigo, que dizia assim, que assim é a comunidade, assim vivia os problemas na comunidade de Mateus, naquela parábola que é própria de Mateus. Mas a parábola de hoje nos diz assim: olha, o Senhor um dia vai vir, e como o pescador joga a rede no mar, aonde está convivendo ali todo tipo de peixe, ele vai recolher-nos a todos. E aqueles que foram fiéis serão mantidos na barca, serão salvos, porque a barca é o símbolo da igreja, enquanto aqueles outros serão jogados fora. A parábola, fundamentalmente, meus caros, como eu já lhes dizia, em cada parábola nos coloca uma pergunta: que tipo de peixe sou eu? Quem sou eu? E devemos cuidar para não sermos muito complacentes conosco mesmo, pensando sempre que sou o bom e que o outro é que tem um defeito. Aqui é uma ocasião de um exame sincero de consciência. Jesus faz a pergunta e acrescenta uma breve parábola. Assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino de Deus, aquele mestre da lei que não era cristão, se torna cristão, é como um homem sábio que sabe tirar do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então, existem coisas no cristianismo que herdamos da tradição hebraica que devem ser conservadas, mas Jesus também é uma grande novidade que nós devemos saber romper com aquilo que não é coerente com o evangelho. Isso vale para os primeiros cristãos provenientes do hebraísmo e para nós. Existem coisas belas na nossa cultura que devem ser valorizadas na nossa tradição de família. Então, coisas velhas que mantemos, mas existem coisas novas que nos dá o evangelho, que não podem conviver com coisas velhas que são contrárias àquilo que nós professamos. Hoje, na oração sobre as oferendas, assim rezamos: acolhei, ó Pai, os dons que recebemos de vossa bondade e trazemos a este altar, ou seja, de Deus recebemos, a Ele nós damos. Fazei que estes sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à eterna alegria.
Que Santo Antônio rogue por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.